Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna, futuros escriturários do Banco do Brasil. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de informática aqui dentro do módulo completo do sobb.com.br. Essa é a nossa aula de número 10. Nós vamos falar agora, vamos tratar das questões de internet, apenas começando pela questão de número 27. Fica de olho aí, porque daqui a pouco o arquivo que você baixou com as questões já vai estar atualizado. A gente vai incluir novas questões, né, a partir da questão 33, porque esse material foi até a 32 e logo a gente não vai mais estar utilizando ele, ele vai estar utilizando a nova versão dele com novas questões, ok? Então, vamos prosseguir aqui direto para o nosso assunto, só lembrando para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu até agora tenho o endereço completo, então eu vou fazer aqui com vocês o endereço completo, olha só. Do meu curso de informática para concursos públicos no YouTube, gratuito, é youtube.com/c/info para concursos. Pronto, esse é o endereço do meu canal, do youtube.com/c/info para concursos. Se você quiser, você pode dar um /playlist, e aí você vai ter acesso aos módulos separadinhos. Os módulos lá, módulo 1, módulo 2, módulo 3, com os assuntos de um curso teórico completo de informática para você, de graça. Você não precisa pagar nada, nunca mais você vai precisar fazer nenhum curso de informática para concurso com ninguém, a menos que goste muito do professor e odeie minha voz e meu sotaque. E porque a ideia é que você tenha todo o conteúdo, o assunto de informática para concurso teórico distribuído já, você podendo baixar, podendo assistir quantas vezes quiser. E depois, quando você precisar, tá chegando perto de um concurso, faz um curso só de resolução de exercício de informática, não tem dor de cabeça, certo? Então pronto, esse é o endereço que eu queria dar para vocês aí, já está tudo confirmado. Vamos agora para a nossa aula, certo? A questão de número 27 é a questão que a gente vai fazer agora. Deixa eu ficar um pouco pequenininho aqui, ok? Os computadores necessitam de um meio de comunicação para que possam acessar, através dos softwares navegadores, em modo online, o mundo de informações disponíveis na internet. Essa comunicação é feita por um conjunto de normas e procedimentos que constituem os protocolos de comunicação. Entre os protocolos, incluem-se os seguintes, certo? Veja só. Aqui a pergunta é bem mais simples do que parece. Qual das alternativas abaixo apresenta protocolos? Protocolo é o nome que nós damos aos conjuntos de normas, conjuntos de regras de comunicação, certo? Seria basicamente como dizer os idiomas. Porque se você acha que a língua portuguesa ela é composta apenas dos sons que a gente faz ou das palavras que a gente conhece, está errado. A língua portuguesa tem regras gramaticais a serem seguidas, a língua portuguesa tem regras semânticas a serem seguidas, né? Eu poderia falar mais ou menos assim, numa construção de uma frase, eu poderia dizer que estudando é necessário amanhã estarmos Banco do Brasil para fazer concurso virá que ontem. Imagina, eu botei um bocado de palavras que você entende, mas sem uma regra de escrita você não sabe exatamente o que foi que eu disse. Nem eu sei o que foi que eu disse. Então, protocolos são conjuntos de normas, conjuntos de regras de comunicação que dois ou mais computadores têm que seguir corretamente para poder se comunicar. Se dois computadores não falam os mesmos protocolos, eles não conseguem se comunicar. Então, ele está aqui, o engraçado, ele vai descrever que os computadores necessitam de um meio de comunicação, de uma forma, fio, por exemplo, um meio de comunicação, para que possam acessar através dos programas navegadores, em modo online, ou seja, conectados à internet, um mundo de informações disponíveis na internet. Essa comunicação, né, é feita por um conjunto de normas chamado protocolos. O que está se perguntando é qual das alternativas mostra dois protocolos. Nós vamos conhecer agora, certo? Em primeiro lugar, DNS e cluster, tá? DNS é considerado um protocolo, é estudado como um protocolo, uma regra de comunicação, e muitas vezes também classificado como um serviço, certo? Ou seja, algo que a internet oferece, presta para você.
é no mínimo um protocolo, certo? Assim, no sentido básico da coisa, a gente vê como um protocolo. É o DNS que, por exemplo, faz o endereço. Pronto, imagine esse endereço que eu acabei de mostrar para vocês, www.youtube.com. Certo? Eu vou pegar o outro aqui, o nosso parceiro, o Tec Concursos. Deixa eu ver se eu consigo, só com a minha... Pronto, eu consigo. Agora você consegue ler. tecconcursos.com.br. Isso aqui é o que nós chamamos de nome de domínio, certo? É um nome amigável que acessa um determinado site, uma determinada página, que no caso é a página do Tec Concursos. Ok. O que vai acontecer é que qualquer www, como www.euvopassar.com.br ou www.sobb.com.br, são nomes amigáveis que a gente facilmente decora. Mas esses nomes, eles escondem a verdadeira identidade do computador, que é um endereço IP, por exemplo, 200, 211, 107, 74. Pronto. O endereço IP, essa coisa numérica que aqui está aparecendo, é o verdadeiro endereço dos computadores. E existe uma agenda na internet que pega esses nomes bonitinhos e associa esses nomes bonitinhos ao verdadeiro endereço. É como a agenda do seu telefone. A agenda do seu telefone celular, ela faz isso, ela transforma em nomes amigáveis os números para você não precisar ficar discando toda vez. Então você não decora mais número de telefone, você registra na agenda e aí passa a ficar usando o nome amigável, que é o nome da pessoa. Pois quem faz essa agenda é o DNS, certo? Então, DNS é um protocolo que faz a tradução de nomes, de domínios em endereços IP. Ok, cluster não é um protocolo, cluster é uma reunião de computadores. No que concerne a internet, dentro do assunto de internet, fala-se em cluster como um aglomerado, um conjunto de computadores trabalhando juntos para dar um resultado. Então, muitas vezes, pegam-se vários computadores, dezenas, centenas, milhares de computadores, por exemplo, para fazer cálculos simultaneamente para dar um resultado, como, por exemplo, o genoma humano. O genoma humano foi decodificado por um cluster de computadores trabalhando várias horas por dia durante muito tempo. Então, cluster é um aglomerado de computadores, não é um protocolo. Telnet é um protocolo, sim, é um protocolo antigo, mas ainda usado, que permite que eu acesse um computador remotamente e controle-o remotamente. SAP não, SAP é uma empresa, certo? Acredito que tenha outra definição, mas não de protocolo, certo? Então, SAP é uma empresa que desenvolve vários programas de gerência para outras empresas, como, por exemplo, existe o R3, que é um software muito completo, muito complexo, muito grande, que a SAP fabricou, certo? Não é protocolo. A letra C apresenta o HTTP e o HTML. E aí, o que é que você me diz? HTTP é o protocolo que é usado para acessar páginas. Então, quando um computador ele acessa um servidor e pede uma página, como por exemplo essa que você está vendo agora, do sobb.com.br, essa página foi fornecida a você por meio do protocolo HTTP. Portanto, HTTP é o protocolo usado para ver páginas, ok? E HTML? HTML não é um protocolo. HTML é uma linguagem de programação, uma linguagem de marcação. É o HTML que permite construir as páginas. Essa página que você está vendo, onde eu estou aparecendo aqui do SOBB, ela foi construída em uma linguagem e o resultado da linguagem que ela foi construída traz para você um HTML. HTML é o código que diz onde as letras vão estar, como elas vão estar, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, se tem figura aqui em cima, onde é que o vídeo aparece. Essas frescuras visuais de uma página da internet são desenhadas em HTML. É por isso que eu gosto de dizer muito, tá, que o HTML é uma linguagem de maquiagem, certo? Uma linguagem de maquiagem, porque ela que determina como a página vai apresentar-se para você. Portanto, nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C apresentam dois protocolos, certo? Nós temos dois protocolos aqui na letra D, portanto, na nossa resposta, que são protocolos relativos ao uso do correio eletrônico, certo? O uso do e-mail. Portanto,
IMAP e SMTP. SMTP é o protocolo usado para enviar e-mails. Quando você envia uma mensagem a alguém, você está usando SMTP. E IMAP é um protocolo usado para receber e-mails, para o ato do recebimento. Ah, João, antigamente eu via que era SMTP e POP. Exatamente, o POP é uma opção em relação ao IMAP. É uma opção. Hoje em dia, a maioria dos programas de correio usa POP. Ou usa IMAP em vez de POP. Antigamente se usava muito POP, mas hoje em dia o POP foi colocado em segundo plano e o protocolo IMAP tem sido usado sobremaneira para receber e-mails, ok? Inclusive você recebe e-mails, muito provavelmente se você usa o Yahoo, Google, Gmail, né, Hotmail, tudo isso você está fazendo contato com o teu servidor de correio através do IMAP, certo? E aqui a letra E, claro que está errada, né? HTTPS é um protocolo, é a versão segura do protocolo HTTP. Lembrar, que o HTTPS ele é a soma do HTTP com o SSL ou TLS agora. A SSL é uma versão mais antiga, o TLS é a versão nova, certo? Então o HTTPS é a fusão do HTTP com o TLS ou com o SSL. Java é uma linguagem de programação. Você vai construir programas de computador, vai construir programas, vai construir softwares, seja para internet, seja para celular, seja para qualquer que seja a plataforma, você pode usar Java. O sobb.com.br, este site que você está vendo agora enquanto assiste a minha aula, ele é construído na linguagem Java, certo? É uma linguagem bastante versátil. Portanto, a resposta nessa questão 27 é a letra D, tá? Letra D, questão 27, letra D. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas próximas questões. Aqui eu tenho uma questão bem simples. É o seguinte: a internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. Acho que esse está precisando vir um pouquinho mais para cá. Cadê? Para cá, ok. Fixa ou variável. O responsável por designar endereços IP variáveis que possibilitam a navegação na web é o servidor D. Olha só, cada computador na internet, eu tenho aqui um computador, 2, 3 computadores, 4 computadores conectados na internet, eles têm que ter um endereço numérico, que é o que a gente falou na questão passada. Por exemplo, vou chamar esse cara aqui de 10.1.1.7, vou chamar esse cara aqui de 10.1.1.8. Esse aqui seria o 10.1.1.15 e aqui o 10.1.1.23. Vamos lá. Endereço IP todo computador tem que ter e cada computador tem que ter um endereço IP diferente, certo? O endereço IP ele é formado por 4 números separados por pontos. São 4 números separados por pontos, ó. Alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, certo? Vou chamar aqui de XYZW. Cada um desses números é chamado de octeto. Então, o endereço IP é formado por 4 octetos. O que é um octeto? É, por incrível que pareça, um número que pode variar entre 0 e 255. Certo? Então, o primeiro número aqui pode variar de 0 a 255, o segundo também, o terceiro também, o quarto também. Então, o endereço IP é um endereço numérico, ele é formado por 4 números. Cada número pode variar entre 0 e 255, ok? Acontece que quando um computador entra na internet, existem 2 formas de ele receber um endereço IP. Ou ele recebe o endereço IP do seu dono manualmente, quer dizer, a pessoa vem aqui no computador dentro e diz para ele, olha, você vai se chamar 10.1.1.8 e não importa quem diga o contrário, você vai ser esse aqui. Então você está dando ao computador um endereço IP manual, certo? É um endereço IP chamado endereço IP fixo ou endereço IP estático, certo? É quando você determina no computador que ele vai ter aquele endereço IP e não pode mudar.
Esse tipo de coisa não é comum na internet porque as pessoas que usam os computadores não são as donas da rede nas quais os computadores se comunicam. Então, o meu computador vai entrar na internet, eu não sou dono da internet. Então eu não tenho como determinar um endereço como se eu fosse o rei da cocada preta dizendo que vai ser aquele o endereço que o meu computador vai ter. Não posso, certo? Então, quando a gente tem uma rede própria num computador em casa, me permita, não estranhe não, me permita. É porque o pescoço estava doendo. Imagine, quando você tem uma rede na sua casa, essa rede é você que manda na rede, é você que determina quais são os endereços de todos os computadores na rede, aí você tem condições de fazer isso, de determinar um endereço IP fixo, estático para o seu computador. Mas, quando o seu computador está conectado numa rede que não é sua, você não pode fazer isso. Você não pode determinar o que ele vai fazer, com que nome ele vai se conectar. Portanto, a gente usa uma outra forma de conexão com a internet, de recebimento de endereço IP, que é o chamado endereço IP dinâmico. O endereço IP dinâmico é aquele endereço IP que o seu computador recebe quando se conecta. Quer dizer, na hora que o seu computador entra na rede, aí o seu computador faz, pelo amor de Deus, alguém me dê um endereço IP. Na hora que você se conecta na rede, aparece, o seu computador faz esse pedido, pelo amor de Deus, eu preciso de um endereço IP, certo? E alguém vai dar a ele. Esse alguém é um servidor, ou seja, um computador que vai estar em algum lugar da internet ou do seu provedor, na verdade do seu provedor de acesso. O seu computador pede o endereço IP e a ele vai ser fornecido o endereço que ele vai usar. O endereço IP dinâmico, ele altera toda vez que você se conecta. Quando o seu computador conecta de novo, ele grita de novo, pedindo um novo endereço IP e a ele vai ser fornecido um novo endereço IP. Pode ser que seja fornecido o mesmo que foi fornecido ontem, pode ser, mas não é garantido, ok? Então, endereço IP estático é fixo e determinado pelo usuário do computador. Endereço IP dinâmico ele é mutável, ele muda de acordo com a conexão e ele é fornecido por um computador na internet, um computador que tem como objetivo só isso, fornecer endereços IP. O nome desse computador é o nome do protocolo que se usa para fazer esse pedido, que é o DHCP. Então, servidor DHCP. O que é um servidor DHCP? É um servidor, um computador que fornece endereços IP dinâmicos aos computadores dos usuários, aos clientes que se conectam na internet, ok? DHCP. Vamos aos demais termos aí para a gente não se confundir. Alguns a gente já viu. HTTP é o protocolo usado para visualizar páginas. Por exemplo, para ver essa página que você está vendo aqui, você está recebendo essa página e esse vídeo por meio do protocolo. O vídeo necessariamente não, mas a página foi pelo HTTP. HTML é a linguagem usada para fazer a maquiagem da página. Então, quando alguém desenha uma página na internet, desenha usando HTML. DNS é o protocolo que fornece os nomes amigáveis aos endereços IP, permitindo que a gente não precise decorar endereço IP de servidor nenhum. A gente decora os nomes de domínios. Então, o DNS é para nomes de domínio, nomes amigáveis, certo? E o PHP, o que é PHP? PHP é uma linguagem de programação, também usada para fazer páginas da internet. O PHP é uma linguagem usada por alguns programadores para fazer páginas da internet, ok? Bom, o que eu tenho aqui é o resultado da nossa questão 28, DHCP é a resposta. Deu para ver alguns conceitos ao redor de endereço IP, isso é bom, né? Significa que se vierem algumas perguntas sobre endereço IP, eu sei que você vai saber responder sem problema. Um lembrete é bom, nenhum computador na internet pode ter o endereço começando com 127. Então, 127 no primeiro octeto é proibido, tá? Nenhum computador, em lugar nenhum computador pode ter o endereço 127. Pode ser 127.0.0.1, não pode. 127.30.40.88, não pode. Começou com 127, não pode. É um endereço reservado, é um endereço próprio, na verdade é uma gama de endereços
reservada, do 127.000 até o 127.255.255.255. Se começou com 127 no primeiro octeto, não pode ser usado, ok? Nenhum computador pode usar. Vamos apagar aqui e continuar com a questão de número 29. A questão número 29 diz o seguinte: ao digitar a URL http://170.66.11.10.50 na barra de endereços do seu navegador, um usuário está tentando se conectar a um servidor web utilizando a porta qual? Bom, a primeira coisa é entender o seguinte: sempre que você faz uma solicitação à internet, como por exemplo você digita www.sobb.com.br, sempre que você faz uma solicitação como essa, o seu computador está usando um programa que a gente chama de navegador, né? Aquele programa que aparece a página do SOBB, que é o programa que você está usando para me ver agora, que é o Internet Explorer, ou o Google Chrome, ou o Mozilla Firefox, não importa. Quando você digita o endereço de um site, você está usando um navegador, um programa navegador, também chamado de browser. As pessoas costumam chamar pelo nome de browser, ok? Então, o navegador ou browser é o programa que você usa para ver páginas, certo? Um exemplo, aí o que acontece? Você fez um pedido, eu quero ver a página do sobb.com.br, ok. A página será montada para você no código HTML e enviada para você, para o seu computador, através do protocolo HTTP. Então, o HTTP é o protocolo que realiza a comunicação entre o navegador e o servidor de páginas. Esse bicho feio que está aqui, grandão, é o chamado servidor de páginas ou servidor web, certo? Servidor de páginas ou servidor web. Então, quando você aí digita www.sobb.com.br, você está fazendo um pedido. Esse pedido vai ser enviado ao servidor do SOBB, que fica em São Paulo, e o servidor do SOBB vai enviar a página para você. E quem está o idioma que está sendo usado para travar essa comunicação é o HTTP, o protocolo HTTP. Não por acaso, todo endereço de página começa com http://, salvo aqueles que começam com https://, porque a comunicação está sendo feita pela versão segura do HTTP. Ok? Então, chegamos a um conceito aqui. Normalmente, a comunicação é feita por meio de uma burocracia. Nós chamamos uma burocracia, eu chamo de burocracia, na verdade. Toda comunicação estabelecida entre dois computadores, é necessário que se abra uma porta virtual num deles e uma porta virtual no outro. Essa porta é só um número que pode ir de 1 até 65.536. Pronto. Existem 65.536 portas possíveis de serem abertas no computador. Então, você abre portas distintas. É muita porta para muita conexão. Você não fica conectado com tantos sites ao mesmo tempo, né? Mas veja só. Normalmente, a porta que o HTTP usa, o protocolo HTTP usa, é a porta 80. Você pode definir qual porta você quer usar diferente da 80 fazendo o seguinte: digite lá no campo de endereço, por exemplo, o endereço que você quer. Vamos lá, http://www.sobb.com.br. E aí, se você digita esse endereço e dá Enter, a conexão vai ser feita pela porta padrão, pela porta 80. Mas se você quer forçar o uso de outra porta, sei lá por que razão você faria isso, você bota 2 pontos e o número da porta que você quer. Portanto, você pode digitar qualquer endereço de internet. Seguindo esse endereço de internet, 2 pontos e um número, você está pedindo para fazer a conexão por aquela porta. Então, em vez de abrir a porta 80, será aberta a porta 50 e a comunicação será feita por essa porta. Repito, isso é uma burocracia, né? Fisicamente as coisas vêm pelo mesmo equipamento, vêm pelo mesmo fio, mas o seu computador abre uma porta diferente virtual para isso, ok? Então, o que vem depois dos 2 pontos é o que identifica o número da porta. A resposta
letra C. João, e os outros 4 números são o quê? Ora, pessoal, a gente acabou de ver isso. É o endereço IP do servidor. Eu posso muito bem, sabendo qual é o endereço IP do servidor, 170.66.11.10, por exemplo, se eu sei que o meu servidor do SOBB é esse endereço aqui, eu não preciso digitar o sobb.com.br. Por exemplo, se você sabe o telefone celular da sua mãe, você não precisa procurar o nome dela na agenda, às vezes demora mais. Né? Você vai lá e digita o telefone direto, digita. Portanto, usar esse endereço seria como teclar para o telefone, digitar o número do telefone, sem precisar pesquisar na agenda. Se você usa o endereço sobb.com.br, você está consultando a agenda chamada DNS. Aí o DNS traduz isso para o endereço normal, mas você poderia digitar diretamente o endereço, o endereço IP, diretamente lá no campo de endereço, e o acesso vai ser feito normalmente, ok? Portanto, a resposta para a nossa questão 29 é a letra C. Todo endereço lá no campo de endereço do navegador, seguido 2 pontos, o número que você utilizar é o número que vai ser usado para a porta que você quer abrir, ok? Questão de número 30, ainda tem um tempinho, dá para a gente responder, porque essa aqui é bem simples, muito simples mesmo. Na internet, para evitar que o tráfego de dados entre os usuários e seus servidores seja visualizado por terceiros, alguns sites, como por exemplo os de banco e de comércio eletrônico, utilizam em suas conexões o protocolo. Ora, vamos ver. FTP é protocolo para transferir arquivos. FTP é para transferir arquivos. É um protocolo usado quando eu quero enviar uma mensagem, enviar arquivos. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu não sei se está habilitado aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Olha só, eu estou transferindo, vê, aqui eu tenho um arquivo, um programa que me permite transferir arquivos do meu computador, tá? Ó, para um servidor na internet. Então, isso aqui é justamente o servidor do SO Banco do Brasil, do SOBB. Essa aula, quando eu terminar de gravar, ela vai aparecer em uma das minhas pastas aqui, aí eu pego, arrasto isso para cá e o arquivo fica sendo transferido ao longo do tempo da minha casa em Recife para o servidor em São Paulo. Eu estou usando o protocolo FTP para fazer isso. Portanto, o FTP é o protocolo para transferir arquivos, ok? Eita, peraí. Deixa eu tirar daqui, da frente, pronto. Então, limpa aqui, FTP transfere arquivos. X25 é um protocolo antigo de comunicação para circuitos dedicados de internet, circuitos dedicados de rede, normalmente usados para ligar filial e matriz. Matriz e filial usavam circuitos de comunicação com tecnologia um pouco mais antiga que usava o protocolo X25. Certo? Já era, não existe mais razão de se falar em X25 hoje, certo? BSC, não faço a mínima ideia do que é, não me perdoe se você se choca com isso, mas eu não preciso saber tudo, eu não sei tudo, BSC eu não faço a mínima ideia do que é, posso até pesquisar e trazer na próxima aula. SMTP, como a gente viu, é o protocolo usado para enviar e-mails, né? E, portanto, não é a nossa resposta. HTTPS. Ora, HTTPS, como nós já vimos, é a fusão do protocolo HTTP, que é o protocolo usado para a comunicação de páginas. Leia-se, eu estou aqui, alguns sites, como os de bancos de comércio eletrônico. Eles vão transferir, são sites, então eles vão transferir páginas para mim, certo? Mais um protocolo de segurança, que pode ser o SSL ou o TLS, que é mais novo. Esses 2 protocolos, eles oferecem o que a gente chama de criptografia, ou seja, a comunicação entre o servidor e quem está vendo a página, o servidor do banco e o meu navegador. A comunicação ela é embaralhada. Se alguém tentar interceptar a mensagem, se alguém conseguir interceptar a comunicação, não vai entender o que está sendo travado de comunicação. Minha senha, meus dados, nada. Tudo vai ser protegido. Portanto, é o SSL ou o TLS que oferece a proteção que o HTTP não oferece.
formando assim o HTTPS e fazendo com que apareça lá no seu navegador aquele íconezinho do cadeado, indicando que a conexão está protegida, ok? Portanto, a resposta da questão número 30 é HTTPS. Tranquilo? Você reconhece lá em cima pelo endereço, né? HTTPS, // blá, 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 blá. Certo? Tudo bem? Vamos encerrar por aqui. A gente vai continuar com as questões 31, 32 e as demais que vão aparecer já na próxima aula. Então fica de olho, porque tem mais coisa por aí, tem mais lembrete, tem mais resolução de questão, vendo os assuntos ao redor, analisando os assuntos ao redor para que você vá para a sua prova sabendo de última hora assim, vou fazer essa prova bem consciente e vamos tentar apresentar o máximo de conteúdo para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.